Sabe, às vezes uma vida inteira pode ser transformada por apenas 2 palavras. Para uma jovem empreendedora, foram essas palavras que deram o start numa jornada incrível, uma jornada cheia de sacrifício, mas também de uma determinação de ferro. Vamos descobrir juntos a história por trás da negiopodologia e da mulher que construiu tudo isso. Agora, imaginem só ouvir isso de um paciente. Não doeu. Para alguém que conviveu com a dor por anos, sabe? Passando por um monte de procedimento frustrante, essas palavras não são só um comentário. Elas são, na verdade, a confirmação de que, ufa, finalmente, alguém entendeu aquele sofrimento e achou a solução. E esse momento de alívio, ele não aconteceu por acaso, não. Não, ele foi construído. Construído ao longo de anos de muito estudo, de muito sacrifício e de uma busca, assim, incansável por uma técnica que pudesse oferecer exatamente isso. Um cuidado que funciona e sem dor. É o resultado da jornada de uma mulher realmente notável. E essa mulher é a Natália Naviliati, a grande força por trás da negiopodologia. É a empatia dela, sabe? Uma empatia que foi forjada na própria história de luta dela, que a tornou esse especialista em resolver dor das pessoas. Mas, para a gente entender como ela chegou até aqui, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. Pois é, para entender a profissional que ela é hoje, a gente precisa conhecer a jovem que deu os primeiros passos. E a jornada dela, olha, começou muito antes do que se pode imaginar, e em circunstâncias que testariam a determinação de qualquer um. 13 anos de idade. Parem e pensem nisso. Numa idade em que a maioria das preocupações é a escola, os amigos, a jornada da Nathalie no mercado de trabalho já estava começando. Depois que os pais se separaram, a realidade bateu na porta com um recado bem direto da mãe. Nathalie, agora você vai ter que trabalhar. E o começo não poderia ter sido mais pé no chão. Com um kit improvisado, um alicate, um cortador e só 6 esmaltes, ela começou a bater de porta em porta. Eram 2 horas de trabalho super cuidadoso por 5, 7 reais. Cada cliente era uma pequena vitória, sabe? Uma lição de esforço desde o primeiro dia. Aí, com 18 anos, ela encontrou um novo caminho: a podologia. Era uma profissão que prometia um futuro, mas que ia exigir o nível de sacrifício que ela nem imaginava. Ela estava prestes a começar uma verdadeira maratona diária de resistência, tanto física quanto mental. Essa linha do tempo aqui mostra bem a dimensão do desafio. Eram 6 ônibus por dia, todos os dias. Só para ir voltar das aulas. E o trabalho não parava. Para se sustentar, ela atendia em 4 cidades diferentes, carregando por 5 longos anos aquelas malas pesadas com o equipamento dela. Dá para imaginar a exaustão? Esse depoimento dela talvez seja o mais impactante de todos. A dificuldade financeira era tão, mas tão extrema, que a escolha do dia era entre comer ou garantir a passagem para continuar estudando e trabalhando. É um nível de determinação que, sinceramente, pouca gente consegue manter. Depois de anos dessa rotina exaustiva, a formatura finalmente chegou. Parecia que era o começo da recompensa, né? Mas a realidade trouxe um novo tipo de desafio, a incerteza. E foi um obstáculo que quase fez ela desistir de tudo. Assim que ela se formou, conseguiu os primeiros pacientes de podologia. Só que, sem explicação nenhuma, eles não voltavam. A dúvida começou a consumi-la por dentro. O que eu estou fazendo de errado? Depois de todo aquele sacrifício, o resultado não vinha. Era o momento de decidir, desistir ou apostar ainda mais alto no sonho. E ela apostou tudo. Ao invés de recuar, ela transformou a dúvida em ação. Guardou cada centavo que podia para investir em congressos, em equipamentos melhores. E com o tempo, essa dedicação toda começou a dar frutos. Ela abriu o primeiro gabinete dela, a agenda lotou e ela pôde até contratar uma colega. A resposta dela para a incerteza foi buscar a excelência. E a partir daí, ela não parou mais. A clínica própria, a Naja Podologia, virou realidade. E ela, muito visionária, levou o conhecimento dela para o YouTube, se conectando com o mundo todo. Logo depois, lançou uma loja online. Aquele trabalho que começou de porta em porta, agora estava ganhando reconhecimento internacional. E é assim que todo aquele esforço se materializa, vira um legado. Aquela jovem com 6 esmaltes e um sonho que parecia improvável, não construiu apenas uma carreira. Ela provou que a dedicação é capaz de transformar completamente uma realidade. Aliás, se essa história já está sendo inspiradora, aproveita e se inscreve aqui no Opa News BR, combinado? A transformação é impressionante de se ver.
O trabalho de porta em porta evoluiu para uma clínica própria. As malas pesadas no ônibus foram substituídas pelo reconhecimento internacional. E o mais importante de tudo, as dúvidas que a consumiam deram lugar à confiança de uma empreendedora que hoje inspira muita gente. E aqui está a essência de toda essa jornada, nas palavras da própria Natalie. É um conselho forjado na dificuldade, uma lição poderosa sobre resiliência. A dificuldade não é um sinal para a gente desistir, é o que faz a conquista ser tão valiosa. E assim, a gente encerra essa conversa com uma reflexão. A história da Natalie mostra o poder de ter um propósito que nada abala. E fica a pergunta no ar: qual sonho faria a gente persistir quando tudo parece dar errado? Se histórias como essa inspiram e motivam, não deixem de se inscrever no canal Opa News BR para mais conteúdo. A gente se vê na próxima.